então o objetivo principal desse projeto, um ponto de partida, digamos assim, foi trabalhar a questão do reaproveitamento de materiais e, ao mesmo tempo, essa construção de baixo impacto ambiental. No caso, a técnica escolhida foi a terra ensacada, que ela é popularmente conhecida como super adobe, que é um saco compactado com terra e camada sobre camada. A gente utilizou para fazer a base dessa casa, porque o princípio de trabalhar com terra é o princípio da bota e do chapéu. Você tem que sair do solo para se isolar da umidade, a construção, né? Porque essa umidade do solo ela é preocupante para a terra, e tem que cobrir bem, né? Então, por isso a ideia da bota e do chapéu. Para a gente poder sair do solo, neste local especificamente, a gente já tinha o desafio de um lençol raso, que é o caso de Canasvieiras. Em menos de 1 metro a gente já tem um lençol freático vertendo, né? Então não se dá para cavar muito e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma base bem consolidada para trabalhar com essa carga de terra, que é considerável, né? A gente utilizou aí, se eu não me engano, 100 metros cúbicos, né, de terra. É muita terra, 100 toneladas de terra tem nessas paredes. Então a gente optou por fazer uma base de pedra, e essa pedra dentro do princípio do reaproveitamento. Então são cabeças de pedra, de granito, reutilizadas, fazendo o que a gente chama de sapata corrida de pedra. Então basicamente as paredes, elas são conhecidas como paredes autoportantes, ou seja, ela é a própria estrutura da parede. Ela descarta vigas e colunas, ela é a própria estrutura, como no caso de um tijolo maciço. Então ela já suporta a carga do telhado. Essas paredes, como eu havia dito, elas são feitas através da terra ensacada. Então a gente utiliza uma sacaria, que é uma sacaria de polipropileno. É uma bobina de plástico, onde a gente vai colocando terra dentro dessa sacaria e vai compactando até o ponto, né, de piloar essa camada para que ela possa receber uma sobrecamada, como se fosse uma trincheira. E aí, camada sobre camada, a amarração dos cantos é similar à amarração que é feita com tijolos, né? Então é a amarração cruzada, que a gente diz. E assim a gente vai até o ponto de chegar na estrutura do telhado. Bom, ela é uma parede viva, ela tem uma vantagem termoacústica muito superior à argamassa comum, ao reboco comum, porque ela é uma parede que respira. Você troca a umidade com o ambiente, ou seja, você não tem um ambiente estanque, você tem um ambiente que respira, que do lado de fora muitas vezes você tem uma temperatura elevada e na parte de dentro você tem um frescor, porque o barro ele demora muito tempo para esquentar durante o dia, que é o que a gente chama de inércia térmica, e à noite acontece o contrário, ele demora para perder esse calor, o calor fica aprisionado dentro do ambiente como se criasse um efeito estufa. Então a gente sempre tem um ambiente fresco durante o dia e um ambiente um pouco mais quente durante a noite. Essa é a principal vantagem da construção com a terra. Bom, o telhado aqui escolhido foi um telhado verde, né, um telhado vivo. Ele basicamente é um telhado que você tem vida no telhado, né, você pode plantar, dependendo da espessura do substrato, da estrutura que você escolhe para fazer esse telhado, você pode ter um plantio de hortaliça, de aromáticas, né? Você pode ter condimentares, enfim, você pode ter um jardim comestível no seu telhado, ou simplesmente um jardim paisagístico, né? Um gramado, ou uma outra opção que o cliente queira dentro dessa ideia paisagística. Bom, o piso aqui escolhido também foi dentro dessa ideia do piso cru, então ele é um piso de solo cimento, né? Ele tem um traço bem baixo de cimento, nem 10%. E por sobre o piso a gente utilizou uma resina de mamona, que é uma resina 100% vegetal. Então ela é uma resina de baixo impacto ambiental e que confere ao ambiente a mesma vitrificação que uma cerâmica porcelanato, por exemplo, poderia estar conferindo. Claro que com o diferencial de ser uma coisa mais rústica, né? Esse acabamento ele é mais rústico, mas a funcionalidade é a mesma. Bom, dentro do princípio da bioclimática, que foi o princípio utilizado para desenhar esse projeto,
iluminação natural é um quesito muito forte nas bioconstruções. Então, esse ambiente é um ambiente que recebe insolação de vários quadrantes, né? Desde o quadrante sul, que é uma luz, digamos, fria, uma luz um pouco mais morta, mas que sempre traz luz para o ambiente, como é o caso dessa grande janela. As próprias janelas trazendo a questão da iluminação cruzada, né? Norte, sul, leste, oeste. Todas elas também são de reaproveitamento, então são janelas que são de madeiras boas, né? São de madeiras de canela, peroba, e que a gente consegue reaproveitar muitas vezes um material que vai para o lixo, que não tem muita finalidade, né? No momento de uma demolição. Eu me chamo Edna e eu sou coordenadora do Centro de Educação Ambiental aqui da FESC. Um pequeno laboratório fitoterápico que começou então a produzir alguns produtos nos moldes da Pastoral da Saúde, né? Que é propiciar o acesso mais direto à comunidade, de uma forma economicamente viável. Enfim, eu vim para ajudar nesse projeto. Só que quando a gente chegou aqui para trabalhar, através sempre do apoio do Sistemar, a gente começou a ver que tinha muita coisa que envolvia, que uma coisa não existe sem a outra. A gente começou a perceber na prática, no dia a dia, que um horto fitoterápico sozinho, em um laboratório didático com funções sociais sozinho, não fazia sentido. Esse trabalho ele teria que estar dentro de um contexto maior. Começamos a receber muitas visitas de escolas, de universidades, de universitários desenvolvendo trabalhos científicos, utilizando as plantas que tem aqui. Começamos a dar apoio, suporte para essas pessoas. O trabalho com a compostagem termofílica que a gente faz, que é o tratamento dos resíduos orgânicos. Uma sala de estar, um lugar confortável para que esses hóspedes possam então se reunir. As pessoas que vêm visitar a associação assim num dia de passeio, ter um lugar para estar.